Graças e paz, amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para ouvir a palavra de Deus. E eu quero expor as escrituras para você nesse dia e convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Abra lá a sua Bíblia, por gentileza. Pegue aí a sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 21, lerei dos versos de 5 a 19. E neste dia eu quero falar sobre o seguinte tema: não tenha medo, Jesus está voltando. E é interessante que aqui em Lucas capítulo 21, Jesus ele fala da grande volta dele aqui neste mundo. E Lucas capítulo 21, a partir do verso 5, diz assim a palavra do Senhor: falava alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vede estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E também chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvirem falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteça essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Amém? Essa foi a leitura das Escrituras em Lucas capítulo 21. Não tenha medo, Jesus está voltando. Interessante que aqui no contexto, Jesus fala no verso 5 do capítulo 21 de Lucas sobre a destruição do templo de Jerusalém. Os discípulos ficaram fascinados com a ostentação e a beleza daquele templo, que era muito mais bonito do que o templo de Salomão aqui em São Paulo. Mas olha só, mas Jesus ele entrega uma profecia dizendo que não sobraria pedra sobre pedra daquele lugar. E quando ele entrega essa profecia, ele faz alguns desdobramentos do que aconteceria no futuro. Interessante que nesse momento aqui, nesse contexto, os judeus se rebelaram contra os romanos no ano 70 depois de Cristo. Jerusalém foi invadida e dominada pelo general Tito,
general do Império Romano na época. Ele era filho do imperador Vespasiano. Alguns historiadores creem que mais de 1 milhão de judeus que tinham ocupado a cidade como refugiados morreram. Diz que a invasão romana deu-se na Páscoa, por isso que a cidade estava totalmente cheia, estava abarrotada de pessoas e o massacre, o banho de sangue foi enorme. Flávio Joséfo, que foi um grande historiador judeu na época, que viveu nessa época, ele escreveu em seu livro História da Guerra Judaica, ele diz que enquanto o santuário ardia em chamas, não se demonstrava nenhuma piedade ou respeito para com a idade das pessoas. Muito ao contrário, as crianças e anciãos, leigos e sacerdotes, todos eram massacrados. Foi isso que aconteceu em Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. O pastor anglicano John Charles Riley, falando sobre o templo dos judeus naquela época em que os discípulos ficaram fascinados, ele diz o seguinte, que nós devemos aprender dessa solene profecia de Jesus, que a verdadeira glória da igreja não consiste em seus prédios de adoração pública, mas na fé e piedade de seus membros. Eu concordo com ele. Mas olha só, esta profecia de Jesus se cumpriu e as outras também se cumprirão. Essa profecia de Jesus, falando do templo naquela época, se cumpriu no ano 70 e com certeza as outras profecias que estão nesse texto sagrado também se cumprirão. Também se cumprirão. No entanto, no verso 7, os discípulos perguntam quando e que sinal haveria quando todas essas coisas estivessem para acontecer. A resposta de Jesus tem a ver com a destruição de Jerusalém e também com a segunda vinda dele e a consumação dos séculos. Eu quero destacar 3 sinais. 3 sinais que Jesus deixou, que Jesus explicou, falando o que vai acontecer antes da segunda vinda dele a esse mundo. Eu quero destacar 3 sinais. O primeiro sinal que eu quero destacar para vocês, são sinais que indicam oposição a Deus. Isso mesmo, essa verdade está no verso 8 e também no verso 12 a 17. E dentro desse tópico, um sinal que Jesus deixa bem claro de oposição a Deus, que será um momento de engano religioso. Olha no verso 8 na sua Bíblia, ele diz assim: vede que não sejais enganados. Muita gente será enganada nesse tempo. E muita gente está sendo enganada no nosso tempo. Porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. Outros, chegou a hora, não os sigais. É interessante que falsos messias, falsos profetas, falsos mestres, falsos cristãos, falsos ministros, falsos irmãos. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Grandes falsos profetas que inventaram as suas religiões e suas filosofias. E Jesus disse, não sigais. Esse é um sinal. Pregando e promovendo um falso evangelho. É o que nós estamos vivendo em nossos dias. Cristo declarou que um falso cristianismo vai marcar os últimos dias. É o que nós estamos vivendo em nossos dias. Estamos vendo o ressurgimento do antigo gnosticismo, que foi uma ameaça para a igreja, apresentando um novo evangelho, de um outro evangelho, de um falso evangelho. Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9, o apóstolo Paulo diz assim: se nós, ou se o anjo do céu, vos anunciar um outro evangelho, que seja anátema, isso é, que seja amaldiçoado, é uma maldição. E um falso evangelho está sendo propagado em nossos dias.
A segunda vida de Cristo será precedida por um abandono da fé verdadeira. Um engano religioso vai estar em alta. Haverá uma explosão de falsas religiões promovendo cegueira espiritual. Esse é um sinal que Jesus deixa bem claro para os discípulos e para nós, que isso aconteceria antes da vinda dele. E não é isso que tem acontecido? Falsos profetas, falsos milagres, o mercado da fé. Isso tem acontecido nos nossos dias. E Jesus está próximo para voltar. Nós estamos vivendo tempos de desvios teológicos, por exemplo, o liberalismo. O que é o liberalismo? É um movimento que não crê na sobrenaturalidade das Escrituras, nos milagres de Jesus, nos milagres do Antigo Testamento. E a igreja tem sido assaltada por essa filosofia vã. Os nossos seminários têm sido assaltados com esse falso ensinamento. O misticismo, isso é, as pessoas dando mais importância a experiências espirituais do que com as escrituras. O misticismo. E também o sincretismo. Sabe o que é sincretismo? As pessoas tentando misturar o ensinamento das escrituras com o ensinamento de falsas religiões. E tentando misturar. Isso é sincretismo. Estamos vivendo isso no nosso país. Esse sincretismo religioso que tem enganado muitos e provocado cegueira espiritual. Dentro desse tópico, os sinais que indicam oposição a Deus, fala sobre a perseguição religiosa. Isso está no verso de 12 a 17, fala que vai ter uma perseguição oficial. Aconteceu com os apóstolos, eles foram perseguidos pelos judeus e posteriormente pelo Império Romano. Fala de perseguição pessoal, que a própria família vai se levantar contra. No verso 13 fala que será um momento de testemunho diante da grande tribulação. Será um momento de capacitação espiritual, verso 14 e 15, porque Deus vai usar a nossa boca, a boca dos cristãos. E a razão da perseguição está no verso 17. Jesus diz assim: de todos sereis odiados por causa do meu nome. Do meu nome. Então esse é o primeiro grande sinal antes da vida de Jesus, a oposição contra Deus. O segundo sinal que Jesus deixa bem claro nas Escrituras, nesse texto, são sinais que indicam o juízo de Deus. Está aí do verso 9 ao 11, confira na sua Bíblia. E a primeira coisa que ele fala sobre guerras. Já houve várias guerras. Houve já a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. O século XX foi batizado como o século da guerra. Na Primeira Guerra Mundial morreram 300 milhões de pessoas. Na Segunda Guerra, 60 milhões de pessoas. E Jesus falou que nação se levantaria contra nação. Haveria guerras e revoluções. Jesus fala que haveria também terremotos. Vários terremotos já aconteceram na história da humanidade. E também Jesus fala sobre epidemias, meus irmãos. Essa pandemia não é novidade. Jesus profetizou que aconteceria. E não foi a única pandemia na história da humanidade. Por exemplo, no século XIV teve a peste bubônica. Aconteceu na Europa por volta de 1350 e matou cerca de 1/3 da população. Houve também a peste da varíola nas Américas no século XV. Por causa da colonização das Américas morreram 60 milhões de pessoas. Os portugueses e os espanhóis levaram a peste da varíola para os indígenas. Houve também a peste negra na Europa em meados de 1346 a 1353. Morreram 65 milhões de pessoas. Houve também a gripe espanhola em 1918. Após a Primeira Guerra Mundial morreram 75 milhões de pessoas. Já imaginou? A Primeira Guerra matou 30 milhões de pessoas. A gripe espanhola matou 75 milhões de pessoas. Matou mais do que a guerra. E hoje
Nós estamos vivendo a pandemia da coronavírus. Jesus profetizou que isso aconteceria antes que ele voltasse. Ele falou também que haveria fome. A fome é um subproduto das guerras. A fome é fruto da ganância humana. A fome é causada por abusar da natureza. E também a fome muitas vezes é enviada como juízo de Deus. Juízo de Deus. Certa feita, um presidente americano, em 1953, ele deu um discurso, ele falou o seguinte: o mundo não está gastando apenas o dinheiro em armas. Ele está despendendo o suor dos trabalhadores, a inteligência dos cientistas, a esperança das crianças. Nós gastamos num único avião de guerra 500 mil sacos de trigo e num único míssil o equivalente a casas novas para 800 pessoas. A fome é um subproduto das guerras. Aí Jesus fala de coisas espantosas e de grandes sinais no céu, alguma desordem nos astros. No entanto, esse é o segundo sinal. O terceiro sinal que Jesus deixa bem claro são sinais que mostram a graça de Deus. Por exemplo, ele fala no verso 18 sobre a promessa de Deus, dizendo: contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Isso é, cristãos foram martirizados. Mas Jesus está falando aqui sobre a segurança da salvação. Que as pessoas podem tocar no nosso corpo, mas não podem tocar na nossa alma. E a nossa vida está nas mãos de Deus. E Jesus, no verso 19, fala sobre a salvação de Deus, quando ele diz assim: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. O que Jesus quis dizer? Que os verdadeiros salvos são aqueles que vão perseverar. Porque nós já fomos justificados. Estamos vivendo uma vida de santificação. E um dia nós seremos glorificados. A conclusão, diante desses 3 sinais que Jesus deixa bem claro, está lá no verso 25 a 28. Observe na sua Bíblia comigo. Diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começar estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Amém, amados? É isso. Jesus deixou bem claro que esses 3 sinais vão acontecer e que depois disso, Jesus vai voltar em poder e glória. E a volta de Cristo será pessoal, será pública, será física, visível e audível. Todo olho verá. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu quero fazer algumas aplicações rapidamente nesse vídeo. Primeiro, não se assuste. As profecias estão se cumprindo. Se a profecia falando sobre a destruição de Jerusalém se cumpriu, você pode crer que as outras profecias de Cristo também se cumprirão. E é interessante que muitas estão se cumprindo agora nos nossos dias e outras cumprirão no futuro. Segundo, não tenha medo. Deus está no controle da história da humanidade. Deus está no controle. Por mais que não percebamos, Deus está no controle de todas as coisas. Terceiro, confie em Jesus. Confie em Jesus. Ele voltará. Ó Deus, faça-nos entender isso. Ele voltará. Amém, meu amado? Não tenha medo. As profecias estão se cumprindo, porque Jesus vai voltar. Vamos orar? Eu não sei quanto a você, mas isso consola o meu coração. Mesmo diante de uma pandemia, mesmo diante de uma crise, mas o nosso coração tem que confiar em Jesus. Vamos orar? Ó Pai, muito obrigado.
Nós te agradecemos pela tua palavra, pelas escrituras, que consola o nosso coração, que promove em nós esperança. Ó Deus, abençoe a cada vida que vai assistir esse vídeo e console cada coração diante dessa crise. Mas que nós possamos entender que as profecias estão se cumprindo e que o teu Filho amado há de voltar. Ó Maranata, ora vem Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança e a nossa expectativa. E nós te agradecemos porque a nossa vida está em tuas mãos. Nós oramos confiantemente em ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, meu amigo. Até a próxima, se Deus quiser.